A gente deve ouvir tudo, se abrir aos novos conhecimentos que chegam, não criticar, não colocar bloqueios. Vamos ouvir tudo e ver o que ressoa naquele momento com a gente. Porque até o despertar em etapas. A gente começa num processo de despertar e vai acontecendo tudo por etapas. A gente vai assimilando algumas coisas, outras a gente tem um estranhamento, mas lá na frente a gente já consegue assimilar. Então é tudo aos pouquinhos, como um bebê que vai crescendo mesmo. Ao princípio ele vai tomando leitinho materno, depois vai para o suquinho, a sopinha, até comer um arroz com feijão e por aí vai, né? Então a gente também vai aos poucos esse processo do despertar, ok? E aí quando a gente vai trazendo esses assuntos mais profundos, algumas pessoas ainda não conseguem digerir aquele feijão com arroz, né? Ainda está lá no suco. E aí a gente tem que ter um pouquinho de paciência. O conhecimento é libertador, exatamente. Se vocês pensam que ficar na zona de conforto, sem buscar conhecimento, que isso vai te libertar, não vai, gente. A gente precisa ter conhecimento, intuição e conexão. Tem que ser tudo junto. Tem pessoas que falam assim, ah não, eu só fico na minha meditação sozinha, vou me isolar num monte e tudo mais. Gente, não basta isso, tem que ser tudo. Corpo, mente, espírito. A gente precisa cuidar da alimentação, que é o corpo físico, né? Saúde, alimentação, exercício físico e tudo mais. Precisa cuidar da mente, ter conhecimento, ver sobre nossas crenças limitantes, né? Tudo controlar nossos pensamentos para sair da negatividade, das nossas emoções, né? E do nosso espiritual. É um combo. Não adianta fazer uma coisa só. Por exemplo, tem pessoas que oram todos os dias, né? Aquele fervoroso, né? Lá na igreja orando, orando, orando. Isso não basta, gente. A gente precisa cuidar do corpo, da mente, do espírito, das emoções. É um combo. Não adianta focar só em uma coisa. E hoje, gente, eu convido vocês a ficar assim bem aberto aos conhecimentos, deixar a abstração mesmo vir para nós. Porque eu vou falar sobre a vida em telos. É maravilhoso, gente. Assim como a gente tem o poder de criar coisas caóticas, né? A gente tem esse poder, tanto que o mundo está caótico. Quem que criou isso? Os seres humanos, né? A gente também pode criar coisas fantásticas. E quem é que pode criar as coisas fantásticas? Nós, os seres humanos. Nós vamos criar esse mundo maravilhoso que eu vou contar para vocês aqui, que é um exemplo de como é a vida em telos. E nós vamos juntos sentir, ter essa sensação de como é essa vida lá. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa nesse tipo de vida e a gente sente no fundo do coração que é isso que a gente quer, a gente começa a criar isso. Tem muitos trabalhadores aí fazendo um belo trabalho de trazer essa força do pensamento e do sentimento para criar esse mundo maravilhoso que a gente tanto anseia. E para isso a gente tem que pensar e sentir esse mundo. Então nós vamos deixar de lado hoje todo esse mundo caótico que a gente está vendo aí fora. E vamos focar aqui nesse mundo maravilhoso que eu vou passar para vocês agora. Vamos sentir essa vibração e começar a co-criar esse mundo que a gente vai manifestar neste momento, ok? O poder de manifestar a realidade é uma arte. Sim, Jonathan, é uma arte. E é essa arte que a gente vai exercer agora. Então vamos falar de telos, baseado, eu sempre estou falando aí no livrinho, né? É nesse número 1 aqui, que fala das revelações da Nova Lemúria. O que seria essa Nova Lemúria? Que a antiga Lemúria é aquela que a gente já aprendeu lá, né? Que foi o terceiro momento do nosso reino hominal, né? Que primeiro tivemos a raça adâmica, a hiperbórea, depois veio os lemurianos. Eles eram ainda imaturos, puros, de coração, né? Eram andrógenos, mas não tinha todo o conhecimento. É como se fosse assim, Lemúria era um bebezinho,
e agora nós estamos nos tornando anciões, com toda a sabedoria da caminhada que a gente teve que percorrer até aqui, desde Lemúria até aqui. E pelo que vocês já aprenderam em várias aulas aí que a gente foi falando, teve um momento ali de Lemúria que foi preciso receber alguns ajudantes, porque estava meio empacado, né? E tudo tem um cronograma que precisa ser cumprido, e o povo de Lemúria estava muito lento na evolução, e a coisa estava empacada. Então a gente recebeu uma ajudinha do reino posterior, que seria o angelical. Então essa história da queda dos anjos não é só uma historinha, é realmente algo que aconteceu. Seres mais avançados vieram e se misturaram aqui com a raça lemuriana para que isso pudesse avançar mais rapidamente. Só que aí aconteceu muitas coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui neste vídeo, porque esse vídeo eu quero falar mais de telos. Mas eu só estou fazendo essa introdução para que vocês possam compreender quem é essa nova Lemúria aqui. Porque quando Lemúria, a antiga Lemúria, afundou, né, e foi toda destruída, não foram todos os seres que sucumbiram. Vários conseguiram se livrar daquele sofrimento todo. Eram as pessoas que realmente cumpriam, que evoluíram, né, os sacerdotes, não só sacerdotes, mas vários daqueles seres que realmente estavam buscando se melhorar. Então esse pequeno povo se uniu e eles foram e fizeram como se fosse um grande abrigo, né, no Monte Shasta, há milhares de anos atrás. E eles foram com uma vibração de quinta dimensão, né? Quando tudo submergiu lá, vários deles conseguiram ascender à quinta dimensão, que é uma frequência, uma vibração. E esses que conseguiram, eles se abrigaram no Monte Shasta, essa raça lemuriana, e está lá até hoje, né, essa grande cidade de Lemúria, que é a Nova Lemúria, numa situação mais elevada do que a nossa. E eles nos auxiliam. E lá, a civilização agora vive de uma certa forma, e foi tudo contado nesse livro, e a gente vai ver como que eles vivem. Eu não sei se vocês que estão aqui já leram esse livro, mas eu separei alguns pontos, só para a gente ficar vislumbrando como era essa cidade, ok? Aurélia Louise Jones, que eu até falei sobre quem era ela aí nos vídeos anteriores, ela canalizou o sumo sacerdote de Lemúria, que é o Adama. Mas assim, não foi uma coisa que ela do nada começou a canalizar ele, não. Gente, essa mulher, ela vinha fazendo, né? Porque ela já partiu aqui do planeta Terra, há alguns anos atrás. Mas ela fez um trabalho magnífico durante muitos anos da vida dela. Ela foi muito dedicada, trabalhava com terapias naturais, ela fez todo um trabalho primeiro nela, até chegar a um ponto de ela começar a receber impressões, intuições, até que ela começou a ter contato realmente com essa civilização. E então ela se mudou para o Monte Shasta, ela se mudou para lá, e a partir dali ela começou a canalizar todas essas mensagens que se tornaram essa trilogia que nós temos hoje, esses 3 livros de telos. E no primeiro livro, ela fala sobre como eles viviam lá. Então, ela escreveu que nessa cidade de Telos existem 5 níveis. O primeiro nível é a parte onde ficam os templos lá da cidade e alguns edifícios administrativos. Existe uma administração lá. Tudo é muito bem organizado. Não é igual essa administração que a gente vê aqui no planeta Terra, não. É tudo muito bem organizado. Então, no primeiro nível, ficam esses templos e os edifícios onde ficam os administradores. No segundo nível, são as atividades de fabricação, produção, visando atender às necessidades da população. Ou seja, ninguém lá nessa cidade passa necessidades,
não passa fome, nada. Todos têm abrigo, todos têm vestimenta, todos têm alimentos. Ninguém passa necessidade nas cidades intraterrenas, tá? E nesse segundo nível também existem as escolas, tanto para crianças quanto para adultos. Existe escola para os dois. E as escolas das crianças é maravilhosa, é tudo que eu sonhei em montar um dia, gente. A essência pura de coração dos remanescentes de Lemúria conduziu esses seres para uma realidade de quinta manifestação da realidade. É muito belo isso, sim. Eles já estão em outra vibração. E aí, o que eu quero deixar aqui hoje para vocês é que eles dão as dicas de como a gente conseguir conquistar esse nível também. E até contato com eles. Porque eles estão doidos para vir falar com a gente, para vir interagir com a gente. Mas é assim, ele deixa claro ali. Eles não vão baixar a vibração deles para interagir com a gente. É a gente que tem que elevar a nossa vibração para chegar a eles, tá? Então, deixa eu prosseguir aqui. O terceiro nível é onde fica, olha que interessante, gente, os jardins hidropônicos, onde é cultivada a comida. A comida é inteiramente orgânica e possui uma vibração elevada. Olha que interessante, eu até fiquei pensando aqui. Se eles já estão numa vibração de quinta dimensão, vocês imaginem a qualidade dessa comida, como nutre, né? Aqui, para a gente se sentir nutrido, a gente tem que fazer muita coisa, né? Até em questão de quantidade. Lá, pelo que eu imagino, uma simples folha de alface já nutre muito a pessoa. Por quê? É tudo energia, gente. E a energia desses alimentos que são cultivados lá é de energia elevadíssima. Você não precisa comer muito. Você entende isso? Você praticamente vive de prana. Eles podem até ficar sem comer, que eles até citam isso no livro. Mas eles comem alguma coisa. Não tem essa quantidade, essa fome, porque são nutridos. E aí o quarto nível é onde ficam os parques, os lagos e as fontes. E o quinto, o último nível, né, que são 5, é totalmente consagrado à natureza. É onde estão, inclusive, os animais e as plantas, que os animais extintos daqui, tipo mico-leão dourado, sabe esses animais que já sumiram daqui? Estão todos lá, abrigados lá. E olha que interessante, todos os animais vivem em harmonia. O leão dorme com o cordeiro e não há agressividade entre os animais. Olha que lindo isso. Eu lembro que desde pequenininha eu não gostava muito de ver filmes onde eu via assim os animais mais ferozes caçando os outros mais frágeis e comendo. Gente, eu ficava desesperada. Isso para mim era uma agressividade que me causava uma dor no coração. Eu não gostava de ver filmes assim. E aí quando eu vi isso em Telos, que lá os animais não comem os outros, eles dormem entre eles, vivem em harmonia. Eu falei, nossa, que sonho. Isso para mim é um sonho. O meio de transporte lá, gente, olha que interessante. As calçadas possuem esteiras móveis. Vai imaginando aí na cabecinha de vocês isso. Interessante quando a gente via aqueles desenhos dos, como é que era o nome? Jacksons. Não tinha um desenho que era tudo assim espacial e tudo mais? A gente achava aquilo tudo surreal. Mas hoje a gente já vê muitas coisas daquele desenho aqui naturalmente, não é? Então, imagine essas esteiras móveis por toda a cidade. Elevadores entre os níveis. Outra coisa que possui lá em Telos. Trenóis eletromagnéticos e metrô eletrônico. Eu fico aqui imaginando, porque no livro não tem fotos, mas aí a gente usa que é a imaginação, para a gente vivenciar isso. Que a gente, começando a pensar nisso, a gente está co-criando e pode trazer isso para a nossa realidade, né? Tudo que existe hoje aqui, gente, manifestado, é porque alguém pensou. E a partir do momento que alguém pensou, cria. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente pensa, porque a gente pode criar coisas maravilhosas, como também coisas não muito legais, né?
que é o que a gente vê aí no planeta. Tudo que está manifestado aí no planeta, essas guerras e tudo, é por quê? Porque a pessoa tem dentro dela aquela violência, e essa violência se manifesta fora. Então, conforme a gente vai se trabalhando, o nosso externo vai melhorando também. É Jetsons, né? Isso. Os Jetsons era uma série de desenho animado futurista. E muitas coisas ali desse desenho a gente já tem hoje em dia aí. Então, a gente pode co-criar essa realidade. Agora, eu vou falar sobre a aparência física dos lemurianos, dessa nova Lemúria. Diz que eles se parecem com a gente fisicamente, porém são mais altos e encorpados. Eles são bem mais altos que a gente. Tem aparência jovem, como se tivesse assim entre 20 e 40 anos no máximo. E eles têm assim milhares de anos, mas a aparência é sempre jovem. Ninguém envelhece lá em Telos. Olha que delícia, gente! Quem é que não deseja isso? Uma eterna juventude? Não é maravilhoso? Vamos co-criar isso. As casas. Agora eu vou falar sobre as casas. São todas redondinhas. Olha que bonitinho. São circulares. Por quê? Eles manifestam a casa através do pensamento. Olha só. A intenção, o foco e o pensamento. Então, eles criam primeiro como eles querem a casa, né? E aí eles mantêm o foco, a intenção, e com a força do pensamento, eles começam a co-criar a casa. E eles dizem que elas têm a forma circular porque seguem os princípios das geometrias sagradas. E as geometrias são redondinhas, né? Tudo circular. Então, as casas são todas no formato circular, baseados nas geometrias sagradas. E o material básico exterior das casas é cristal. Gente, vai imaginando aí na cabecinha de vocês que coisa linda. Eu vou pegar algumas fotos para auxiliar nessa cocriação, para a gente visualizar isso, para a gente cocriar esta realidade para a gente. E é com a força da egrégora, gente. Não adianta um só, né? É a força do conjunto. A gente vem trazendo esse assunto para que juntos a gente comece a pensar e a vibrar nisso, sabe? Nessa como se diz, nessa dimensão mesmo, da gente puxar isso. É a gente que vai trazer a quinta dimensão para ancorar aqui. Eu vou até ler aqui para vocês o que eles dizem aqui na página 70. Quem tem o livro, depois pode procurar aí na página 70. Ele diz assim, ó. Levará algum tempo na superfície, aqui entre nós, né? Levará algum tempo para vocês entenderem isso completamente e poderem fazer o mesmo. Mas logo se tornará um grande divertimento aprender a aplicação prática desses conceitos de maneira aprofundada e começar a experimentá-los. E aqui eles estão falando dessa cocriação de criar a própria casa. E aí ele continua aqui, ó. De início, vocês vão fazer com a nossa assistência e supervisão. E quando estiverem prontos, essa é uma das muitas coisas que nós desejamos lhes ensinar. Olha quanta coisa a gente pode aprender com eles, né? As reuniões oficiais que ocorrem lá. Aí ele diz assim, ó. Sim, nós frequentemente nos reunimos com o conselho e com os representantes de várias civilizações intraterrenas. Então, eles se encontram lá. Lembra que eu disse para vocês que existem várias civilizações? São em torno de 120 cidades. Então, de vez em quando, eles fazem reuniões lá, oficiais, entre eles, né? E aí ele complementa, nós somos muito amigáveis e amorosos uns com os outros. Olha que diferença, como é que são nossa liderança aqui? Os líderes dos países, eles são amorosos? São amigáveis? Caramba, a maioria guerreia um com o outro, é um tacando bomba para cá, tacando bomba para lá. Vocês imaginam uma coisa dessa? E essas 120 cidades aqui são todos amigáveis e amorosos. Olha o sonho que a gente quer, né? O que a gente está vendo hoje em dia aqui? Uma guerra querendo se estourar aí, né, gente?
É muito diferente uma mente de quinta dimensão, né? E aí ele diz, ó, as lutas de poder não existem entre nós. E o amor incondicional é sempre a regra mestre. O principal motivo para essas reuniões é discutir como podemos encontrar maneiras de colaborar mais eficientemente uns com os outros, em benefício de todos. É tudo que a gente quer, mas a gente vai co-criar isso. É começando a falar sobre isso. Olha só que interessante. Ele diz assim, olha, gostaríamos que compreendessem que o momento de nossa subida, porque sim, gente, eles vão estar entre nós. Eles já se comunicam com algumas pessoas aqui do planeta, tá? Mas a coisa vai se intensificar mais, dependendo da nossa vibração. Então ele diz assim, ó, gostaríamos que compreendesse que o momento de nossa subida não depende de nós. Nós estamos prontos. Eles dizem, né? Eles lá estão prontos. É a população da superfície, ou seja, a coletividade, é que ainda não está pronta para nos receber. Vocês imaginem, gente, se eles cismam de subir agora, o que vão fazer? Vão jogar um canhão em cima deles, metralhadora, vão dizer que é do mal, vão querer matar, né? É assim que é a coletividade do planeta Terra. Então, a maioria ainda não está pronta para essa realidade. E a gente tem que trazer essa realidade para que as pessoas possam começar a ver que existe. E aí eles dizem assim, ó, nós monitoramos e registramos o quociente de amor e luz da população da superfície. Então, eles estão monitorando o quociente de amor e luz de todos nós. E, com certeza, eles sabem quem já está pronto para receber isso. Nós aqui estamos formando uma egrégora que está se sintonizando com a quinta dimensão. A gente está buscando isso. Eu não estou dizendo que nós já estamos prontos, que nós já estamos maravilhosos, mas nós estamos buscando, nós estamos com o coração aberto. E aí ele diz, olha, medimos o nível de compaixão e abertura do coração de vocês. Então vocês imaginem, o coração aberto e a compaixão. O que é ter compaixão? É a gente olhar para o outro que ainda está com dificuldade, sabe aquela pessoa que está fazendo a violência pior possível, que chega a te dar um aperto no coração. Mas você olhar para esse ser e ter compaixão, de ver que ele ainda está na sombra, não conseguiu ainda sair dessa situação. Todos esses seres que a gente diz iluminados, seja Jesus Cristo, seja Buda, seja, sei lá, o Gandhi, Martin Luther King, todos esses ícones, eles vieram para cá, gente, para trazer luz, por compaixão, porque nós já passamos também pela escuridão, nós já fizemos coisas terríveis. Não se iludam que vocês sempre foram bonzinhos. Não, nós experimentamos a sombra também. A única diferença é que alguns já acordaram e estão saindo dessa situação. Outros ainda estão lá, afastados da luz. Mas é graças ao trabalho de todos esses trabalhadores da luz, né, que estão por aqui, a gente vai acordando aos poucos, vai sutilizando a energia, e é assim, é um trabalho de compaixão e amor. E aí ele vai medindo isso. A partir do momento que eu não julgo mais o outro, a partir do momento que eu não condeno mais o próximo, eu estou mais próxima da luz. E a gente precisa falar sobre isso, trazer esse assunto. Não basta a gente ficar só falando do que está acontecendo de caos no mundo. Isso a gente já está vendo. O que a gente precisa trabalhar é o contrário. É falar sobre amor, falar sobre coisas maravilhosas, falar que é possível a gente transformar a realidade, da gente co-criar um mundo mais feliz. Para isso a gente tem que trazer o assunto. Seu planeta está agora inundado com novas energias. A gente tem visto bem aí, né? Tempestade geomagnética, ressonância Schumann altíssima, né?
Aí ele diz, ó, essas energias estão aumentando em intensidade, velocidade e frequência a cada dia que passa. A intensidade da luz aumenta a cada dia. Isso os auxiliará na grande transformação que é necessária para que passem pela maior aventura de todas as suas encarnações. Gente, este momento de transição é a maior aventura das nossas encarnações. Tá sendo difícil? Tá. Eu estava até conversando com meu filho hoje mais cedo. Ele falando, né, dessa parte emocional, principalmente essa semana que está vindo muito à tona, né, essa parte emocional vai ser bem trabalhada até o dia 20, com essa lua cheia aí em oposição ao Sol, com quadratura em Marte, quadratura em Plutão, ou seja, a emoção vai ser muito mexida. Vai vir coisas da infância para a gente lidar, né, para assimilar e transformar, transmutar tudo isso. E tudo isso, gente, é para a gente construir uma nova realidade. Mas para construir, a gente primeiro precisa se livrar dos condicionamentos que nós tínhamos. A gente vem durante eras e eras condicionados através da religião, através da sociedade, até a gente se desfazer disso tudo para criar uma nova realidade, leva um pouco de tempo. Não é uma transformação do dia para a noite. E a gente está tendo toda uma ajuda externa, ajuda do sol, ajuda dos seres que estão aqui nos amparando, mas eles não podem interferir diretamente na situação, porque nós precisamos trabalhar isso em nós. Somos nós que vamos adquirindo, transformando a nossa genética de carbono em cristalino. Somos nós, através da nossa consciência. Gente, é muito interessante. A gente está fazendo aqui como se fosse uma grande escola, onde a gente está passando por um teste de energia. Sabe quando a gente está assim para se formar na universidade, onde a gente precisa passar por algumas provas bem difíceis, não é? Provas da vida, né, que eu digo aqui, onde a gente precisa saber trabalhar a nossa energia, a nossa emoção, a nossa consciência, ter inteligência emocional. Por isso que eu venho trazendo muitos assuntos aqui, da gente trabalhar a inteligência emocional. Porque o nosso emocional, às vezes, nos atrapalha muito. Sem usar a inteligência, a gente fica nos chakras inferiores toda a vida. A gente fica no instinto animalesco, a gente fica na raiva, a gente fica preso ao sexo, mas não aquele sexo sublime, o sexo elevado, né? O instinto do sexo não é ruim, mas a gente tem que linkar ele com algo elevado. E o que a gente vê na população? É um incentivo cada vez mais para você não ter amor quando for ter essa parte mais íntima da sua vida. Eles banalizaram tanto o sexo de uma forma que as pessoas fazem por fazer, animalesco mesmo. Não tem aquela coisa, aquela amorosidade, aquela intimidade profunda entre os casais. Até fugiu aqui a voz, porque eu até me emociono quando eu falo isso, porque eu vou trazer também um vídeo para falar sobre os casais de Telos, porque é muito lindo ver o amor deles lá. Gerar uma criança é algo muito sagrado. E então, esses casais que estão aptos a serem pais e mães, eles passam por um treinamento. Quando eu li isso, eu cheguei a me emocionar, porque isso eu até escrevi no meu livro, Pedagosofia. Que nós aqui no planeta Terra, nós não temos um ensinamento, um treinamento para ser pai ou mãe. É tudo assim, a gente vai do que aprendeu com o pai, com a mãe, com a sociedade, vai no tranco, né? Nos erros e acertos. Mas lá não, há toda uma preparação nos casais. E esses casais, eles se amam profundamente. É um amor sublime, um amor puro. São esses casais que se amam numa profundidade, numa intensidade, num compromisso de compaixão com a humanidade, um compromisso de servir.
é algo muito elevado. Não é aquele amor egoísta. É muito pelo contrário. E eles são treinados, graças a essa energia deles, a criar outros seres assim. E aí, cada vez vai melhorando, né? Essa cidade vai criando seres mais elevados, e aí a tendência é elevar mais ainda. Então, nessas cidades intraterrenas, nós temos seres de quinta dimensão, de sexta, de sétima, e esses casais de chamas gêmeas que estão aptos a gerar uma criança, tem todo um treinamento. E quando essa criança nasce, tem toda uma comunidade que ajuda a cuidar dessa criança. Os pais se dedicam em amor e atenção à criança. Não é como fizeram aqui com o planeta Terra, que cada vez mais a criança fica sozinha. Cada vez mais as mães precisam se afastar dos filhos para poder trabalhar, para trazer o sustento. E aí o que a gente vê a sociedade? Cada vez mais as crianças em sofrimento. E aí a criança cresce cheia de traumas, cheia de coisas, e aí vai se tornar um adulto exemplar e saudável, com inteligência emocional? Dificilmente. Então, tudo isso eu estou trazendo também na pedagogofia, por quê? Para a gente pensar nas crianças que estão nascendo agora. Se eu não estou preparada ainda para conceber uma criança, eu preciso me preparar, preciso me autoconhecer, trabalhar as minhas emoções, para que eu tenha condições de cuidar das crianças que estão por vir. Gente, as crianças que estão por vir, agora nessa nova era, são crianças muito especiais e elas não estão conseguindo se adaptar a essa densidade. Entende? E aí, os médicos ficam rotulando como crianças problemáticas. Crianças que têm TDAH e são autistas e são rebeldes. E vão colocando rótulo em tudo, né? Que tem síndrome do pânico, aquela de borderline. E muitas crianças não aguentam e cometem, não posso falar a palavra aqui, né? Mas saem do planeta. Muitas crianças estão saindo do planeta porque não estão aguentando. E isso tudo é abafado. E um trabalho muito especial que eu tenho feito e que eu encontro muita resistência ainda é o trabalho nas escolas. Eu passei muitas experiências, não só de ver outras crianças por trabalhar em escola, né? Mas de ter passado com meu próprio filho, que não consegue se adaptar ao que a sociedade impõe, que tem que ser, a escola tem que ser assim, o currículo tem que ser assim, a criança tem que se adaptar assim, e ele não se adapta. E aí, é ele que é rebelde? Ou é a sociedade que precisa se melhorar muito? Vocês entendem como assim, é uma situação até delicada para os pais? Porque se os pais tiram a criança da escola, sofre toda uma penalidade, entende? Mas ao mesmo tempo, se você mantém a criança na escola, a criança entra em sofrimento. Entende como a coisa é delicada? A gente precisa olhar com muito carinho para isso, com muito carinho. As nossas crianças estão adoecendo, Muitas delas não estão se acostumando com essa imposição de terem que se adaptar a um modelo onde elas precisam se encaixar no mercado de trabalho, porque senão elas não vão poder sobreviver, porque aí ela vai ficar fora do mercado de trabalho e fica essa tensão toda. Muitas crianças estão desenvolvendo problemas como toque, ansiedade, síndrome do pânico e por aí vai. São tantos rótulos que a gente pode dar por aqui. E isso eu posso vivenciar de perto. Eu vejo relatos e relatos e relatos. E aí vocês vão falar, tem criança que se adapta. Sim, tem. Mas tem muitas que não. Certo? E a gente não pode colocar todo mundo no mesmo quadrado. Vocês entendem como a coisa é delicada?
Nós precisamos muito, muito olhar para essas crianças que estão chegando no planeta, gente. Elas estão sofrendo com pais que estão em desequilíbrio, que não conseguem dar conta dessas crianças, sofrendo com as escolas impondo currículos que não atendem mais a elas, sabe? Olha, essa aqui teria que ser uma outra live para eu falar sobre isso, gente. Mas aqui em Telos, nesse livro, comprem esse livro e leiam, gente, para a gente mudar a realidade da educação no planeta. A gente precisa fazer isso. A gente precisa mudar muita coisa e ajudar nossas crianças. Elas precisam da gente. A única coisa que elas fazem é chorar, é ter essas síndromes, para ver se chama a atenção dos pais, para ver se chama a atenção dos professores, para mostrar que assim, eu não sou rebelde não, eu só não quero mais isso, gente, vamos acordar. Desculpem aqui o desabafo, gente, mas esse é um trabalho que toca muito meu coração. A gente precisa olhar para essas crianças. E eu vou trazer mais temas sobre Telos para a gente se inspirar nessa civilização.